Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Lito, vai ser host de hoje, falando pela, agora sim, última vez, de Viena, Áustria, capital da escola austríaca, e como co-host hoje temos a Camila Vargas. Camila, como que você tá? Tá falando da onde? Estou muito bem, estou falando de Porto, Tbilisi, já morrendo de saudade. Ó, olha só, tá vendo a minha cabeça onde tá? Falando de Porto, Portugal, morrendo de saudade de Tbilisi. Não queria ter ido embora, aquele lugar é maravilhoso, mas eu vou voltar. Eu quero mandar um recado aqui para quem está assistindo a gente. Esse podcast está sendo gravado diretamente na nossa comunidade CETI. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, Spotify ou Apple Podcasts e quer participar das gravações ao vivo, interagindo com perguntas, inscreva-se na nossa comunidade. Além das transmissões ao vivo, você terá acesso a e-books exclusivos e a oportunidade de trocar experiências com outros membros e a interação direta com nossos consultores, parceiros e aproveitando uma rica rede de conhecimentos com dicas e informações para expandir sua jornada de internacionalização. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e um comentário. Para quem está acompanhando pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, pedimos que também deixe seu review, deixa lá 5 estrelinhas. O link está na descrição do episódio e essas pequenas ações podem fazer uma grande diferença para que possamos continuar crescendo e trazendo um conteúdo ainda melhor. A equipe CETI agradece imensamente o seu apoio. Vamos ao episódio de hoje, então. Hoje temos o prazer de receber o Rafael Fonte, especialista em investimentos internacionais da VWS Capital, com mais de 10 anos de experiência no setor. Ele vai nos guiar hoje pelo mundo dos mercados globais, mostrando para quem quer investir internacionalmente como expandir o seu patrimônio de maneira segura e estratégica. Bem-vindo, Rafael. Como que você tá? Tá falando de onde? Obrigado, Francisco. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês. Estou falando do Brasil mesmo, estou de São Paulo. Costumo ficar aqui para poder atender os clientes. Boa parte dos clientes a gente acaba tendo que atender presencialmente. Então, infelizmente, eu não tenho a oportunidade de viajar tanto assim como vocês, mas experiência incrível que vocês devem estar tendo por aí. E conta um pouco mais pra gente, assim, do seu background, da sua formação, como que você começou a trabalhar com investimentos, especificamente a parte internacional? Legal, claro. Eu sou formado em economia, né? Eu comecei trabalhando em banco mesmo, trabalhei no Bradesco por um tempo. Em 2013, eu fundei a minha empresa, a VWS Capital, para fazer um escritório de assessoria de investimentos no Brasil mesmo. Então, era vinculado a uma corretora, trabalhava para eles. E em 2016, eu vi a operação da Lava Jato aterrorizando os brasileiros. Assim, foi algo muito massivo, né? O desejo dos brasileiros de começar a tirar o dinheiro do Brasil, começar a investir fora. E em 2016 eu fiz uma parceria com o Saxo Bank, que é um banco dinamarquês, e a partir disso eu comecei a atender os clientes brasileiros que queriam investir fora do Brasil. Nesse período eu atendi mais de 2.000 clientes, então mais de 2.000 pessoas que eu auxiliei ali a dolarizar seu patrimônio, a investir melhor lá fora. Mas ainda assim eu tinha uma vontade muito grande de continuar atendendo os clientes no Brasil, ter uma estrutura dentro do Brasil, regulado no Brasil, para poder prospectar os clientes de uma forma mais ampla. Mas eu não queria trabalhar por um modelo de agente autônomo, né, de assessoria. Qual que é a diferença disso? Né? Um assessor, basicamente, ele trabalha para a corretora, né? Então ele ganha comissões da corretora em cada produto que ele vende, né? Então isso gera um conflito de interesse muito grande, porque às vezes ele vende um produto pela comissão que ele vai ganhar e não porque o produto é bom para o cliente, né? E os bancários também têm um problema ali de conflito de interesse porque eles vendem um produto às vezes pela meta que eles precisam bater e não porque também é o melhor para o cliente. E no exterior isso não existe mais, né? A grande parte dos investidores é atendido no exterior por um modelo de financial advisor, que é uma pessoa que cuida do patrimônio e cobra uma taxa de administração desse patrimônio. E aí, em 2021, a CVM autorizou esse tipo de atuação no Brasil, e aí sim eu me senti motivado a voltar a atuar no Brasil, atender os clientes diretamente no Brasil. E hoje a VWS Capital é uma empresa regulada pela CVM, e a gente atende os clientes de uma forma independente, sem trabalhar para nenhuma corretora. Realmente, você falou, esse é um modelo bem popular no exterior, é o que a gente vê, especialmente quando a gente trabalha com private banking, né? O pessoal que está fazendo investimentos acima de 100k dólar, 200k dólar, às vezes 500k dólar em bancos em Estados Unidos, Suíça, Liechtenstein, está praticamente tudo nesse modelo, assim, a conta, é, eles abrem até de graça, mas eles vão cobrar ali o valor de ajudar você a gerir o patrimônio
dependendo do valor e, claro, né, o que você vai querer investir. Então, até eu não sabia dessa mudança que foi uma mudança tão recente assim da CVM que antes nem podia. Eu fico surpreso às vezes assim de descobrir quando passa alguma coisa no Brasil de que, caraca, não podia isso? Peraí, como assim que só começou a poder agora? Exato. O Brasil é cheio de regras diferentes do resto do mundo, assim, principalmente na parte financeira, né? Então, isso é bem diferente. Existia, de fato, o acesso, né? A gente falava os clientes ultra-high, né? Acima de 100 milhões de dólares, já tinha acesso a esse tipo de solução. Mas a nossa ideia é trazer isso para o varejo, né? Para os clientes com tickets menores, para começar a ter um atendimento mais exclusivo, como é no exterior. E, assim, em relação ao porquê das coisas, né? A gente tem uma audiência que já tá mais, geralmente, já sabe por que o real não tá numa situação tão legal. Mas quais você diria que atualmente são os principais motivos que você vê de investimento no exterior? Assim, é o pessoal buscando fugir do real? É buscando alguma rentabilidade maior que tem fora? É pela facilidade? O que você vê que são os motivos que o pessoal busca o investimento internacional? O que eu vejo assim, eu passei por uma fase, o Saxo Bank, né, o banco dinamarquês, ele tinha uma operação no Uruguai, ele tinha um escritório sediado no Uruguai. Durante o tempo que eu trabalhei com eles, eu fiquei um tempo no Uruguai também, então eu vi muito de perto a crise na Argentina. Então eu presenciei como era difícil os argentinos, durante a crise, dolarizar o patrimônio, né? A Argentina chegou ao absurdo de permitir que um argentino dolarizasse o seu patrimônio em apenas $200 por mês. Então todo o restante você não conseguiria dolarizar, né? E vendo o que aconteceu ali, foi uma perda de poder aquisitivo muito grande para quem era argentino e que não conseguia dolarizar o patrimônio, né, que estava preso à moeda argentina. Então, assim, foi famílias riquíssimas perdendo muito dinheiro e a única solução foi essa dolarização. Então, eu vi isso acontecendo lá e vi a necessidade do brasileiro começar a se preocupar com isso, né? E isso está cada vez mais comum no Brasil. Eu vou te fazer uma pergunta assim como exemplo, que é um exemplo que eu gosto de dar muito, né? Por exemplo, você investiria, sei lá, 100% do seu dinheiro em Cuba? Acho bem difícil, né? Um brasileiro investir 100% do seu dinheiro em Cuba, né? Eu É acho que a algo... maioria não investiria nem mais de 5%, né? Nem mais de, sei lá, o pessoal que talvez gosta de fazer aposta em shitcoins e ver se sobe alguma coisa assim, provavelmente estaria disposto a tomar esse risco, mas... Exato, exato. E aí, eu tenho certeza assim, que se você perguntar para qualquer americano, europeu, se ele investiria 100% do dinheiro no Brasil, ele daria a mesma resposta. Talvez 1, 2, 3, 5%, mas 100% jamais. Então, eu acho que é a mesma coisa, né? O Brasil é um país emergente, uma política que vive oscilando, né? Que a gente não tem uma estabilidade política, econômica aqui. Então, cada vez mais a necessidade de dolarizar o patrimônio é necessário, né? Acho que está se tornando cada vez mais comum isso no Brasil. Eu acho que uma pergunta que engata aqui no que a gente está falando é se a gente considerando essas questões no Brasil, o que que a gente precisa considerar lá fora, né? Antes de começar a investir no exterior. Eu acho que assim, a primeira coisa é entender a importância da diversificação, né? A importância de você ter o patrimônio dolarizado, né? Acho que isso ter essa consciência é a primeira coisa que precisa se ter. Outra coisa que eu acho que é importante, principalmente para o público de vocês, eles têm uma visão a maioria deles, né, já tem uma visão de querer se tornar global ou sair do Brasil. Então, eu presenciei muitos clientes que tomaram essa decisão, né, de sair do Brasil, morar, sei lá, em Portugal, seja onde for, mas eles fizeram um erro muito grande, né, cometeram um erro muito grande de deixar o patrimônio investido no Brasil. E aí, quando a gente teve uma disparada do dólar, então, sei lá, o cara tinha uma renda de $3.000, por exemplo, e 3.000 euros, que era o suficiente para ele viver bem em Portugal. Quando houve a disparada do dólar, né, o enfraquecimento da moeda brasileira, esses 3.000 virou 1.500, e esses 1.500 não era o suficiente para ele manter lá na Europa. Então, ele precisou voltar para o Brasil, né? Então, assim, é muito necessário você entender a importância da diversificação e a origem das suas despesas, né? Então, se você está planejando, ou você já tem as suas despesas em uma moeda diferente do real, você precisa necessariamente começar a ter a sua renda atrelada à moeda do país que você vive, né? E o mesmo acontece no Brasil. Às vezes a pessoa vive no Brasil, tem todas as despesas no Brasil, mas tem 100% dolarizado.
às vezes acaba sendo um certo risco, porque você fica dependente somente da oscilação cambial, né? Dependendo, vai que, né? É difícil isso acontecer, mas vai que o Brasil vai bem, vai que o Brasil de repente dispara, decola, a economia começa a melhorar e tem uma valorização do real, né? Você ter 100% do seu patrimônio em dólar, por exemplo, pode ocorrer um problema quando você tiver esse momento de um boom do Brasil, né? Isso já aconteceu no passado, são momentos bem específicos e raros, mas às vezes acontece. Então, você ter essa consciência de como está distribuída a sua despesa e ter a entender a importância da diversificação. Essa questão de risco cambial, ele vale para ambos os lados, né? Também a pessoa vai investir no exterior, pode levar em consideração também que tem muitos países que você pode escolher para você ter, digamos, um investimento em moeda forte, mesmo que não necessariamente o país seja uma economia tão forte como você espere. Por exemplo, tem muitos países que têm as moedas atreladas ao dólar, ou que o dólar é, tipo, de fato, a moeda que é o PEG dos investimentos locais, né? Então, por exemplo, questão de Argentina, Venezuela, Paraguai, enfim, vários países latino-americanos, ok, eles têm a moeda deles, mas na prática os investimentos estão todos indexados em dólar, sabe? Quando eu estava lá na Venezuela, tu ia dar uma olhada nos imóveis em Ilha Margarita, eles nem mencionam preço em bolívar, é somente, ó, isso aqui é 40 CADOL, isso aqui é 30 CADOL, então, assim, até mesmo os países que não são os Estados Unidos, rendimento em dólar muitas vezes também tá atrelado, né? Então é importante ter essa consideração de como você não precisa investir necessariamente nesse mercado para ter um rendimento em dólar. Você consegue ter isso na prática em muitos outros países também. Falando do dólar e de consideração antes de investir, acho que vale talvez mencionar um ponto que, inclusive, eu estava conversando com um membro da minha família recentemente sobre, tipo, vamos diversificar, vamos pensar em investimento internacional. E aí ele falou, não, mas o dólar está muito alto agora, então eu vou esperar cair para aí começar a fazer os investimentos internacionais, né? O que você diz em relação à questão de timing? Sabe, talvez se espera demais, perde o bonde, talvez vale a pena assim, começar mesmo que esteja numa situação um pouco não tão ideal quanto estava no passado. Como você costuma assim, ver essa questão de quanto colocar para cada momento? Acertar o timing é muito difícil, né? Se a gente olhar para o cenário atual, né, da economia, a gente tem o Brasil, né, com uma tendência de subir os juros e os Estados Unidos com uma tendência de cair os juros, né? Isso naturalmente criaria um fluxo de investimento dos Estados Unidos para o Brasil para ter um rendimento maior no juros local, né? Então, assim, teoricamente isso faria com que o dólar caísse. Mas a gente tem um problema muito delicado no Brasil, que são as questões fiscais, teto fiscal, orçamento, confiança política, mudança constante da forma como a política aqui é conduzida, é, falta de solidez da parte tributária nossa. Isso faz com que gere mais dúvidas, né, se esse fluxo vai acontecer de fato, né. Então, assim, acho que ficar esperando não é uma boa escolha, porque se a gente tiver uma piora muito grande na nossa questão fiscal, com certeza o dólar tende a valorizar, né? Então, acho que não é uma sábia escolha. O que a gente costuma recomendar para os clientes é, vamos fazendo aos poucos, né? Por exemplo, quero dolarizar 1 milhão. Pô, vamos dolarizar 100 mil agora, a gente espera mais um pouco, vê como é que vai estar o câmbio, dolariza mais um pouco, fazer isso aos poucos e não fazer de uma vez para não ter essa preocupação de repente ter deixado de ganhar ou feito isso no momento errado, né? É muito difícil acertar o timing dessa questão cambial, né? E a gente olha para o cenário global, né? A gente olha para os Estados Unidos, por exemplo. Desde 2019 se fala que está caro a bolsa, que está caro, que tende a cair. Já fazem 5 anos e a bolsa americana não cai, né? Então, assim, muito difícil acertar esse timing, né? E mesmo que a bolsa americana caia, né? Por exemplo, 2008, quando a bolsa caiu, o epicentro da crise de 2008 foi os Estados Unidos, né? Foi os títulos tóxicos americanos. E isso daí fez incrivelmente com que todo o dinheiro do mundo fosse para os Estados Unidos, porque ainda assim era o país mais seguro do mundo e todo mundo preferia ter dívida americana do que dívida de outro país. Então, acho que esperar nunca é uma boa opção para o brasileiro, né? A gente só vê o dólar subindo com o tempo. São momentos muito específicos que o dólar cai. Então, acho que o ideal é sempre dolarizando aos poucos. E se houver uma janela que o dólar hoje está 5,70, se ela cair para 5,
acho que aí tem que aproveitar e mandar o que tem mesmo, porque é muito difícil vir para baixo disso. Faz sentido. E acho que é até interessante, assim, pensar um pouco em... Você mencionou a situação econômica do Brasil, a situação econômica dos Estados Unidos. Como que o cenário econômico global acaba afetando, né, os impactos nos investimentos da pessoa. A gente está vendo agora a eleição americana, é, acho que esse provavelmente é um dos eventos mais impactantes possíveis, né, a nível de mercados internacionais, mas também, né, tem outros acontecimentos geopolíticos grandes ali no Oriente Médio, ainda tem a guerra da Rússia e da Ucrânia. Como que você vê, assim, para quem está começando a investir agora, para a pessoa saber o que a pessoa tem que mais se atentar, o que ela precisa tomar em conta, né, levando em conta essas tendências geopolíticas? Legal. Eu acho que em questões geopolíticas, né, a gente tem sempre um problema muito grande que hoje tudo é muito globalizado e tudo muito bem conectado, né? Então, vou te dar um exemplo da último evento que ocorreu no mercado financeiro. O Japão sempre teve um juros negativo e em junho de 24 o Japão deixou de ter juros negativo e passou a ter um juros positivo. E isso, pelo incrível que pareça, causou uma queda muito rápida e repentina na bolsa americana, né? Amanheceu caindo 2%. Os investidores já entraram em desespero achando que ia começar a crise americana, mas não tinha nada a ver, né? Era uma questão de fluxo de dinheiro, né? O que acontecia? Os investidores tomavam crédito no Japão a juros negativos e investiam nos Estados Unidos, né? Então você tinha um ganho nas duas pontas. Quando deixou de ter um juros negativo, eles precisavam zerar a posição nos Estados Unidos para liquidar a dívida no Japão. Então é uma questão de fluxo de dinheiro, foi apenas isso. E gerou já essa preocupação. Então, assim, tudo é muito bem conectado hoje em dia. Então, o que tem que ser levado em consideração no momento, acho que, de montar uma carteira, de diversificar isso e eliminar um pouco essa questão de risco geopolítico, risco global que a gente está vivendo cada vez mais frequente, tem algum problema geopolítico. Eu acho que é o balanceamento da carteira, né? Você ter uma carteira bem equilibrada em renda fixa, renda variável, para você não ter uma oscilação muito grande do capital no momento de crise, seja onde for essa crise, né? Seja no Oriente, onde for, ter esse equilíbrio vai conseguir com que você tenha menos problema com a oscilação do capital. Muito bom. Vamos falar então, assim, questão de balanceamento de carteira, né, de diversificação. É, Questão de diversificação, a gente pode pensar a nível de classes de ativos, né, renda fixa, renda variável, e também a nível de diferentes economias globais. Quais você diria que são atualmente, assim, além, claro, dos Estados Unidos, das principais opções de bolsas, de mercados de capitais no exterior para o brasileiro que está pensando em internacionalizar o patrimônio? Olhando para a bolsa, né, olhando para investimento em renda variável puramente, os Estados Unidos é disparado o melhor, né? A gente tem as maiores empresas ali, então disparado é o país que mais você consegue mais rentabilizar o seu patrimônio em termos de renda variável. E aí você vai ter algumas opções na Europa, alguns bons investimentos na Europa e alguns investimentos olhando ali mais para a China, mais para o Oriente ali, que tem algumas boas opções. O que eu acho que é importante dessa diversificação é olhar globalmente como você vai alocar isso, né? Tem a Yale, né? A faculdade de Yale, ela tem um portfólio que é extremamente famoso, que nos últimos 20 anos rendeu 11% ao ano em média. Que ele é bem diversificado não só nos Estados Unidos, mas em termos de classes de produtos e a nível global, né? Então, assim, para vocês terem ideia de como que eles equilibram isso, né? Eles investiam 40% em ações americanas, né, em private equities, em empresas de alto poder de crescimento nos Estados Unidos, e eles investiam 20% em hedge funds. O que é os hedge funds? Né? São fundos que eles não tomam risco de bolsa. Então são fundos que investem, por exemplo, em estratégias de long short, que fazem arbitragens a nível mundial. Então são fundos que não tomam direções de mercado nenhum em nenhuma posição do mundo. Então são fundos bem atrativos e costumam ter uma boa performance em momentos de crise. Né? Eles tinham 10% também investidos em fundos imobiliários, os REITs, né, seja nos Estados Unidos ou na Europa, então isso também ficava bem diversificado. E também tinha uma boa diversificação em commodities. Né? A gente faz muito isso para os nossos clientes aqui, é muito importante ter uma posição em commodities, então eles tinham isso em recursos naturais, seja ouro, minério, isso daí ele
tende a ter um comportamento inverso da bolsa, né? Então, quando a bolsa cai, as commodities tendem a subir. Isso equilibra muito bem a volatilidade da sua carteira. E aí eles tinham mais 10% do capital alocado globalmente, né, fora dos Estados Unidos, seja mercado emergente, mercado europeu, asiático. Eles tinham 4% em renda fixa só, né, nessa estratégia. Eu acho, dependendo do perfil do cliente, bem agressivo, né, então só 4% em renda fixa, mas é uma estratégia deles que funcionou muito bem, muitas pessoas copiam essa estratégia, né? E eles tinham mais 4% em Venture Capital, que aí são empresas realmente extremamente pequenas, que estão começando, bem incipientes, com potencial absurdo de valorização. Então essa é a estratégia da Yale, é uma estratégia extremamente famosa e muito estudada globalmente, pela eficiência com que ela investe globalmente e em setores totalmente descorrelacionados, né, que não tem um movimento parecido, né? Então é uma carteira bem estável a longo prazo, mesmo sendo bem agressiva, né, tendo pouca coisa em renda fixa. Nesse portfólio que você mencionou, você fala de investimentos em economias mais estáveis, mais fortes, e também fala de investimentos em economias emergentes. Você pode Uhum. mencionar um pouco da diferença de colocar o investimento desses dois cenários? Claro, é assim, você está em uma economia estável e forte, né? Então, por exemplo, você está investindo nos Estados Unidos, te dá uma gama de possibilidades de investimento muito grandes, né? Então, por exemplo, você tem diversas empresas ali que têm um potencial absurdo de crescimento. Apple, várias outras desse tipo de segmento que tem um potencial muito grande de crescimento. Só que acontece, em determinados momentos econômicos, a economia global, né, digamos assim, o norte, que é a parte mais desenvolvida, tende a estabilizar um pouco. E o sul do mundo, né, a parte mais em desenvolvimento, tende a crescer mais. São momentos bem pontuais. Então, o que essa estratégia faz? Né? Ela tenta ser uma carteira que você mantém essa mesma proporção no longuíssimo prazo, e no longuíssimo prazo você vai conseguir aproveitar os momentos que valem a pena em cada parte do mundo ou em cada estratégia, sem que você precise ficar o tempo todo movimentando ou escolhendo onde investir. Então é uma estratégia que você carrega por mais tempo. Então, você ter esses investimentos também nos mercados emergentes, em alguns momentos econômicos, em alguns ciclos econômicos, faz sentido e vale a pena, né? Então, essa que é a diferença dessa estratégia. Saquei, saquei. E aí eu também creio que tem um certo fator de qual o nível de atenção que a pessoa quer dar para os investimentos, né? Se é uma pessoa que ela quer deixar um dinheiro lá e não ter que ficar olhando, se é uma pessoa que vai estar prestando mais atenção. Aí isso acho que vai diferenciar tanto a questão de classe de ativos que vai investir quanto os mercados, né? Se a pessoa vai investir numa bolsa da África, numa bolsa da América Latina, sabe, Ásia Central, países que são mais têm um potencial de crescimento maior, mas ao mesmo tempo são mais voláteis, acho que a pessoa precisa ficar, né, geralmente um pouco mais de olho, entradas e saídas, enquanto pensando em economias mais estáveis, dá para pensar num investimento um pouco mais passivo, né? Exato, exato. Como que você consideraria? Você mencionou que, assim, pro caso até dos argentinos, estava trabalhando com investimento internacional a partir de US$ 200, valores bem pequenos. Você crê que para o caso do brasileiro, assim, a gente está falando de uma situação semelhante que vale a pena começar, faz sentido fazer um investimento internacional com um capital também desse tamanho, ou seria mais interessante começar com um capital mais elevado? Assim, eu acho que o importante, olhando assim para um risco local, né, de um risco país, por exemplo, a gente tem algumas soluções que a gente consegue investir com valores extremamente baixos, US$ 100, US$ 200, você consegue já investir em produtos dolarizados, né? Por exemplo, a própria BDR é um ativo, por exemplo, você consegue comprar ações da Amazon diretamente na Bolsa Brasileira através de um BDR, né? Que é a conversão de uma ação americana dentro do Brasil. Então você já consegue dolarizar o seu patrimônio. Então, para quem tem um valor muito baixo, por exemplo, US$ 100, US$ 200, acho que já é um caminho, já é uma solução você começar a investir lá fora, ter alguma coisa atrelada ao dólar, mesmo que não seja diretamente fora do Brasil. Agora, para quem tem patrimônio maior, eu acho que é importante você eliminar o risco local, né? Imagina que acho difícil o Brasil chegar no caso de uma Argentina, não vejo isso acontecendo num curto prazo.
mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então é importante você começar a ter essa visão de que a solução para uma crise extrema num país é você de fato ter o dinheiro em uma outra jurisdição, né? Então, olhando para isso, né, você precisaria procurar corretoras que atendam essa demanda lá fora, né? Então, existem muitas corretoras no Brasil que você investe fora, mas na verdade existem operações dentro do Brasil, né? Então, por exemplo, a Avenue é uma corretora que é americana, você consegue investir nela diretamente nos Estados Unidos, mas ela é regulada pela CVM, né? Então, isso olhando para um risco local, vamos imaginar um extremo, né? Que o Brasil faz o mesmo que a Argentina, bloqueie, você não pode mais converter real para dólar ou ter um limite de US$ 200. Essa regra se instala, seria válida também para a Evene, por exemplo. Então você também teria essas restrições para essas corretoras que estão sediadas ou que são reguladas dentro do Brasil. Então acho que a melhor solução para a gente eliminar o risco local é realmente mandar para corretoras que não estão sediadas no Brasil, corretoras realmente estrangeiras. E aí você tem, por exemplo, a Interactive Brokers, você consegue investir a partir de US$ 1.000. Então é uma corretora com custo, com um ticket bem acessível, né? Que você está realmente dolarizando o seu patrimônio. O Rafael Seixista mandou uma pergunta. Ele perguntou se existe algum site que você consiga ver as informações sobre essas empresas globais. Tem pouquíssimas informações sobre isso no Brasil. Sobre Bolsa Brasileira, tem o Fundamentei, por exemplo, que traz informações completas sobre empresas e fundos no Brasil. Seria algo assim, só que no âmbito internacional? Tem sim. O que muda, assim, a gama de produtos é muito maior, né? Então, enquanto no Brasil, sei lá, você tem 400, 600 ações, nos Estados Unidos tem 6.000 ações, né? Então, é muito mais difícil você estar por dentro de todas as ações ou acompanhar a fundo várias ações, né? Mas existem algumas ferramentas, por exemplo, o Quaifin é uma ferramenta bem completa que você consegue fazer uma análise até mais fundamentalista do ativo, né? E o TradingView é para uma análise mais técnica, né? Uma análise mais gráfica dos ativos. Então, acho que são dois sites bem legais que você pode ter informações bem ricas dos ativos internacionais para você analisar. Mas Muito ficar bom. por dentro de tudo o que acontece no mercado internacional é um desafio, é muito grande. Mas é legal ter conhecimento dessas plataformas, enfim, que às vezes poupa um tempo enorme, né? Sim. Falando nisso, assim, o Rafael mencionou um obstáculo grande que é a falta de informação sobre os investimentos internacionais. O que você vê como obstáculos comuns ao acessar os mercados estrangeiros? Assim, o principal Uhum. seria a falta de conhecimento mesmo? Ou a gente também está falando de, sei lá, para acessar talvez aquela bolsa ali, você precisa ter um investimento mínimo muito grande? Ou, sei lá, tem alguma restrição para não residentes? Coisas Uhum. desse tipo. Eu acho assim, existem alguns desafios, né? Um deles é a língua, acho que é o primeiro desafio, né? Por incrível que pareça, assim, a gente tem uma população que não fala inglês, né? Uma parcela pequena da população brasileira que fala inglês, então eu acho que a língua já é um primeiro desafio, né? O segundo desafio é a abertura da conta. Não são todas as corretoras que aceitam brasileiros, e aí precisa entender muito bem qual é a sua condição, né? Então, por exemplo, você consegue ter uma conta no Citibank, mas você precisa investir, sei lá, 10, 15 milhões pelo menos para conseguir ter uma conta no Citibank. Então achar uma corretora internacional que você vai conseguir ter essa facilidade, né, que vai te aceitar como um cliente, e você conseguir abrir a conta, né? É uma barreira muito grande que ainda as pessoas sentem, principalmente quando buscam soluções que não estão reguladas no Brasil, né? Então, tem várias corretoras que estão reguladas no Brasil, Evani, Passfolio, dentre outras, Nomad, que você consegue investir, abrir conta facilmente, mas elas estão reguladas aqui, né? Eu vejo uma dificuldade muito grande para abrir conta quando você quer uma corretora realmente fora do Brasil, que não está regulada aqui dentro. Eu vejo um outro problema é saber aonde investir. Eu tenho alguns clientes, por exemplo, que às vezes eu pego a carteira dele para começar a administrar e eu olho, tem basicamente ativos brasileiros, né? Então ele foi lá investir, abriu uma conta no exterior, fez todo o trabalho de mandar o dinheiro para fora, dolarizar o patrimônio, mas na hora que ele vai investir, ele investe numa renda fixa da Petrobras, investe numa ação do Banco do Brasil lá fora. Então ele continua tomando o risco Brasil, né? Então ele só dolarizou o patrimônio, Enche o mas o risco portfólio de BDR, né? um portfólio de BDR. Então, assim, acaba tendo o mesmo risco que deixar no Brasil, né? Então, só se livrou do risco cambial. Então, é ter esse acesso a esse conhecimento que eu vejo que é o maior desafio dos brasileiros. Depois que a gente passa a etapa da abertura da conta,
Acho que o maior desafio é saber onde investir, né? É um mercado muito grande, muito difícil, e aí entra de novo a barreira da língua, né? Você tem que ler relatórios em inglês, pesquisar as informações em inglês, acaba sendo às vezes mais cansativo, né? Você tem que estar lendo um relatório em outra língua, então isso acaba tornando um pouco mais difícil saber aonde investir. Falando ainda de desafios e obstáculos e as questões regulatórias e fiscais para o brasileiro investir no exterior são Tá. complexas? Como é que funciona? Não, não é muito complexo, acho que sim. A primeira coisa, a primeira barreira que a gente tem que quebrar, sim, é permitido investir fora, né? Totalmente dentro da lei, permitido por qualquer órgão brasileiro que você invista fora do país, né? O que é importante fazer? Declarar corretamente isso no imposto de renda, né? Então, tem duas coisas que a gente toma bastante cuidado, né? A primeira é declarar corretamente no imposto de renda, e a segunda é, se você tiver mais de US$ 1 milhão investido no exterior, declarar isso para o Banco Central. Então, são as duas legislações que mais pegam e que a gente tem que estar em conformidade aqui no Brasil. Aí o que a gente tem que analisar é como que é a lei, né? Então, teve uma mudança recente da lei, né, sobre investimentos internacionais. O que mudou na lei basicamente antigamente a gente tinha uma isenção de até R$ 35 mil de venda, você era isento de imposto no Brasil, essa lei não existe mais. Então, se você vender $1 lá, tiver lucro na operação, você tem que pagar imposto de renda no Brasil. Então, isso piorou para a gente. Mas o que melhorou foi a alíquota agora é 15%, independente do lucro ou do valor de lucro que você tem. Então, isso é um benefício que a gente teve com a nova lei. E agora, algo que é interessante é a compensação de prejuízo, né? Antes não podia se compensar o prejuízo que você tinha. Então, se você vendesse uma ação, tivesse um prejuízo de $1.000 e ganhasse $1.000 na próxima venda, você teria que pagar imposto em cima de $1.000. Agora não precisa mais, você consegue compensar o prejuízo com o lucro, né? Então, isso foi um benefício da nova lei. Então, são basicamente esses detalhes que tem que ser olhado para fazer tá indo de acordo com o Brasil, né? Outra coisa também que você tem que analisar é a legislação do país que você está investindo. É uma coisa que tem que tomar bastante cuidado. Eu cito bastante os Estados Unidos porque é onde a maioria das pessoas acabam investindo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, um investidor pessoa física que investe lá e tiver mais de US$ 60 mil investido, ele começa a entrar numa tabela progressiva de imposto de sucessão. Isso chega até 40%. Então imagina que você tenha, sei lá, US$ 1 milhão investido lá na sua pessoa física, você vem a falecer, os Estados Unidos vai reter 40% disso e passar só 60% para sua família. Então esses detalhes têm que ser muito bem analisados também na jurisdição que você está investindo, né? Os Estados Unidos também, por exemplo, cobra 30% sobre os dividendos. Então 30% de imposto sobre os dividendos é retido direto na fonte, e aí, por consequência, tem um acordo tributário com o Brasil e você não precisaria pagar dividendo aqui no Brasil, mas também não compensaria esses 15 a mais que foi retido lá, né? Então, isso é um Sim. problema. Aqui Mas é importante o planejamento tributário internacional, porque ambos podem ser evitados, né? Que, só claro, Exato. geralmente a gente está falando a pessoa ter que ter um pouco de planejamento maior, por exemplo, a questão do imposto de herança. Se a pessoa investe através de uma entidade offshore, tipo uma Neves, uma BVI, uma Panamá, mesmo usar uma LLC americana que é de propriedade de uma holding brasileira, você já consegue evitar o estate tax, e aí não vai ter um imposto de herança de 40% ficar para os Estados Unidos. Só disso já compensa muito uma offshore para quem está investindo acima de 100k, 200k. E a questão do imposto retido na fonte, acho que essa é a mais complicada, porque afeta diretamente a rentabilidade, né? Mesmo estando em vida. E aí, aqui a gente tem várias estratégias que costumam ser mencionadas. A gente tem até um artigo no site lá da SETI sobre o hambúrguer irlandês, da pessoa investir através dos ETFs da Irlanda, que daí a retenção fica em 15%. Também dá para a pessoa usar uma empresa que tem um acordo de não bitributação com os Estados Unidos, né, e aí reduz a retenção geralmente para 15 ou 10, ou a pessoa também combinar isso com uma imigração, né? Vale mencionar, 30% a retenção dos Estados Unidos é para quem é residente, seja empresa ou pessoa física, de um país que não tem tratado, que não tem um acordo de não bitributação. Se a pessoa se muda para um país que tem um acordo de não bitributação, aí essa retenção geralmente cai para 10, 15. A nível da Europa, praticamente todos os países têm acordo de não tributação com os Estados Unidos. Então, se a pessoa vai para Portugal, vai para Espanha, vai para Chipre, vai para, enfim, Europa inteira praticamente consegue reduzir essa retenção. E se não, até mesmo a nível da, sei lá, Ásia ou América Latina, tem um ou outro país que consegue. Por exemplo, México também, a retenção dos dividendos dos Estados Unidos é 10%. Então,
sabe? Até mesmo países que estão, alguns países que estão por aqui têm essa vantagem. O que mais me dói é a Venezuela ter um acordo de não tributação com os Estados Unidos e a gente não ter. Eles têm 15% de retenção na fonte, me deixa muito puto. Mas é assim que o mundo funciona, né? Tem que ver os países que têm os acordos para tentar utilizar eles para diminuir essas retenções. E aí pensando assim, Estados Unidos para brasileiro normalmente tem os 30%, mas aí também tem outros mercados internacionais que não chegam a cobrar tanto, né? Tem outros mercados que não chegam a cobrar tanto. Então, por exemplo, existe uma solução de corretoras no Uruguai, né? No Uruguai tem uma zona franca no Uruguai, tem diversas corretoras ali. Você consegue operar através de uma corretora uruguaia, por exemplo, a Saks é uma delas. E aí você não tem nenhum tipo de tributação ali na parte da sucessão. Os 30% ainda vai existir, mas elimina essa questão de risco de sucessão para quem não tem um offshore. Mas, obviamente, acho que olhando para a parte tributária, né, é necessário ter um planejamento tributário. Né? Acho que até por isso que nasceu, né, essa demanda da VWS com a CETIG, a gente ter essa parceria justamente para tentar buscar para os clientes uma otimização, né, tanto na parte tributária quanto na parte dos investimentos. Né? Acho que a CETIG é muito, muito mais capacitada do que eu para analisar globalmente, né, quais são os melhores lugares para fazer essa otimização tributária. Né? Vamos lá então, assim, vamos pensar em dicas práticas, né, para quem tá buscando em investir no exterior. É, Principalmente, acho que o brasileiro tem uma predileção muito grande pela renda fixa, né? O brasileiro gosta de ter uma previsibilidade. O que você Uhum. diria, assim, para como avaliar e escolher investimentos em renda fixa, especialmente no exterior, assim, para quem não conhece muito das opções lá fora? Tá. Acho que assim, a renda fixa lá fora, ela é bem diferente da renda fixa que a gente está acostumado no Brasil, né? Aquele CDB que você deixa no banco, que rende certinho todo mês, não tem oscilação do capital, nada. Isso é muito difícil lá fora. Até existem alguns bancos que oferecem isso, mas para um estrangeiro ter acesso a isso é bem difícil, tem que ter volumes bem grandes investidos. Então, o que normalmente acontece na renda fixa lá fora, né? A gente acaba aplicando em bonds, que é a renda fixa de lá, e existem basicamente dois tipos, né? O bond corporativo e o bond soberano, que seriam das nações internacionais. E ele funciona de uma forma muito semelhante a uma debenture ou a um tesouro direto aqui do Brasil, onde o capital oscila. Então, por exemplo, quando você compra um bond, que você está vendo lá que está uma rentabilidade de 7% até o vencimento, você vai ter esse 7% se você segurar até o vencimento. Mas até vencer, esse dinheiro vai oscilando. Então, esse capital, o valor que está ali, né, o nominal, ele vai oscilando durante o tempo. Né? Então, para quem quer evitar essa oscilação, que tem que ser feito? Investir em bonds de curto prazo, investir em bonds de 1, 2 anos, porque a oscilação é bem menor, porque o título está para vencer, então não tem por que ter grandes oscilações. Então, o título de curto prazo, nesse caso, é melhor. Agora, para quem quer aproveitar uma oportunidade de comprar um título, um bond mais barato para vender mais caro, que sabe fazer nesse trade, esse movimento, os títulos longos são mais recomendados. Qual que é o problema nessa questão de título longo, título mais curto, né? O título mais curto oscila menos, mas por consequência paga menos, né? Ele rende menos. E o título longo costuma render mais, então a gente consegue um rendimento melhor em títulos mais longos. Então tem que saber equilibrar ali, entender muito bem o perfil do cliente, né? Porque às vezes um título longo de bond, de renda fixa, o capital oscila quase igual uma ação, né? Chega uma oscilação bem próxima à própria ação, às vezes, dependendo do título do bond. Então tem que ter bastante esse tipo de cuidado em saber selecionar o vencimento e a qualidade do ativo. Outra coisa que tem que ser olhado também na renda fixa é o rating do bond, né? A qualidade dele, né? Então aqui dentro a gente só costuma investir em bonds de investment grade, que são graus de investimento altos, né? Existem basicamente dois tipos, né? O investment grade e o high yield, né? O high yield é os títulos que têm um rating baixo. Então, por exemplo, o Brasil é considerado um high yield, né? Então ele tem um risco maior, mas paga um rendimento melhor, né? E o investment grade é um rating maior, né? Estamos falando de B para cima, duplo B para cima, e paga um rendimento menor. Então tem que saber exatamente selecionar ali, né? O que a gente evita a todo custo são bonds com rating C para baixo. De C para baixo ele já está muito próximo de dar o calote, de dar o default, né? E não pagar o credor.
Então, o D é praticamente o default instaurado, né? Então, de C para D é muito próximo ali a escala. Então, a gente não investe de forma alguma de C para baixo, mas a gente busca sempre de duplo B para cima. O quanto que rende mais ou menos isso lá fora, né? Se a gente pegar um duplo B para cima, um duplo B mais ou menos, o que vai ter ali em duplo B, né? Vamos ter empresas como a Ford, a Bayer, a Pemex, né, que é Petróleos Mexicanos. Essas empresas costumam pagar em média para um título de bonde curto, ali até 2 anos, 4 anos, 5% ao ano. E títulos mais longos, estamos falando na casa de 7%. Então são rendimentos bem acima do que a gente vê na média de mercado quando se compara com os Estados Unidos, por exemplo. E quando tem um grau de investimento tipo duplo A para cima, estamos falando de empresas como, por exemplo, BS, Volkswagen, Citibank, que aí um título mais curto vai pagar na casa de 4%, um título mais longo vai pagar na casa de 6%. Né? Então, quando a gente olha para duplo A para cima, o rendimento é muito próximo do que o próprio Estados Unidos paga. Né? Então, por exemplo, a Apple vai pagar praticamente os 4,2, 4,5 ali que a gente tem no título, no governo, numa renda fixa do governo americano. Né? Então, é muito próximo ali. Então, é bem mais complexo do que a renda fixa brasileira, então tem que ter muito mais cuidado quando a gente olha para a renda fixa. Mas, de qualquer forma, né, se a gente for olhar, muitos brasileiros fazem isso, né? Mas no Brasil eu ganho 12% tranquilamente numa renda fixa. Só que você tem que olhar todo o risco país e o câmbio, né? Às vezes é melhor 7% mais o dólar, que foi quase 17 esse ano, do que os 12 da renda fixa aqui com uma inflação de 4, 5, né? Isso é inflação declarada. Né? Então, assim, a rentabilidade lá fora numa renda fixa acaba, se a gente for considerar todos os fatores, inflação, dólar, acaba sendo mais rentável do que a renda fixa brasileira. Só tem que saber muito bem, com muito cuidado, como selecionar o prazo, etc. E quais você diria assim que são os erros mais comuns assim que as pessoas cometem quando estão indo investir no exterior? Eu acho que um erro bem comum, assim, que eu vejo bastante, que eu já até comentei, é continuar investindo em ativos nacionais, né? Acho que, assim, um dos principais erros que a gente vê, por falta de conhecimento do mercado internacional, continuar com risco país, né? Acho que esse é um dos principais erros. Um outro erro que às vezes a gente acaba vendo, acaba acontecendo, principalmente em renda fixa, que é um ativo que é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil, é ver uma oportunidade e investir nela achando que achou a galinha dos ovos de ouro. Né? Por exemplo, a Michael Kors, né? Uma empresa extremamente conhecida a nível mundial, ela está com um bonde pagando 24% de rendimento ao ano. Quem olha isso, pô, Michael Kors, né, 24%, acaba comprando. Mas a Michael Kors está passando por um processo muito grande de antitrust, teve um prejuízo de mais de 14 milhões no último balanço. Então, é uma empresa que está com diversos problemas, né? E a gente, por estar no Brasil, acaba não tendo acesso às informações, não vendo isso, e às vezes acaba investindo porque acha que está tudo bem, é uma empresa grande, que está com bom rendimento, e aí, às vezes, a empresa acaba dando default, acaba não pagando o credor, né? O cliente perde tudo, no caso de uma renda fixa. Então, esses detalhes, assim, quando você vê um investimento que está muito acima do normal, toma cuidado porque não tem almoço grátis no mercado financeiro, né? Quando você está ganhando demais, alguma coisa errada tem por trás, né? Então, acho que, assim, evitar você continuar investindo em ativos brasileiros, né? Porque é o mesmo risco de investir aqui, né? Então, não faz sentido. E ter bastante conhecimento de onde você está investindo, né? Em quais ações você está investindo, em qual renda fixa você está investindo, evitar aquilo que você não conhece, né? E o que está dando ganhos muito acima da normalidade. Sim. E além das plataformas que você mencionou sobre como se manter atualizado, acho que é importante também, a partir do momento que você está, vamos colocar assim, estou indo para a Inglaterra, vou investir no mercado da Inglaterra, acompanhar a notícia da economia local também, Exato. para Acho que ter exatamente noção disso que você acabou de mencionar. Uma empresa está quebrando e o brasileiro não sabe por que não está acompanhando as notícias locais. Exato, exato. Então é bem isso mesmo. Existem algumas ferramentas que eu acho que são bem interessantes para o brasileiro que quer começar a investir fora, né? Então, por exemplo, acho que para controlar os impostos, né, é legal ter uma ferramenta para ajudar isso, porque calcular na mão é bastante trabalhoso. Então, existem várias ferramentas no Brasil que você consegue olhar isso, né? Por exemplo, o Aquelo, MyProfit, MyCapital, são ferramentas que conseguem apurar os investimentos internacionais, seja a corretora que for. Então, é uma ferramenta bem legal.
Acho que para quem está começando a investir, quer informações, aquelas duas que eu comentei, né? O Quaifin para análise fundamentalista e o TrendView para análise gráfica, são duas ferramentas bem legais. Tem uma outra que é bem legal porque é para análise mais macro. Então, o cara quer analisar como que está a economia de um país, como que está a moeda, os juros, uma análise mais macro. Existe o Macro Trends, que é bem legal também, e o Trading Economics, são duas ferramentas bem legais para uma visão mais globalizada de como que está indo o fluxo de dinheiro e a economia. E para notícia, eu gosto muito da Bloomberg, que é uma ferramenta bem interessante para notícia. E a esqueci agora o nome. NBC. Deixa eu ver aqui, tem um aplicativo deles aqui. CNN, então ela é bem completa também a nível global, né? Então são duas plataformas legais para você acompanhar as notícias. E a questão de diversificação de moedas, assim, acho que é muito interessante a pessoa se diversificar, tentar manter não somente também no dólar, né? Especialmente, vamos ver como é que fica o resultado das eleições americanas, mas lembrem também a nível da diversificação quais moedas elas também estão diretamente correlacionadas ou diretamente ligadas ao dólar, né? Por exemplo, às vezes a pessoa pensa, vou investir nos Emirados Árabes, vou manter uma parte dos meus investimentos em dirhams, a moeda local de lá. É uma moeda que é atrelada ao dólar, literalmente. Eu pego lá de 1 para 3,75. Então, assim, a pessoa às vezes passa, vou fugir um pouco do dólar também, vou ter um dólar e uma outra moeda aqui, mas na verdade ele está tendo exatamente o mesmo risco cambial. Semelhante, por exemplo, o escudo cabo-verdiano que eu estava lá faz pouco tempo em Cabo Verde, ele também é atrelado ao euro. Então, novamente, não uma moeda independente, mas quão diversificada ela é na prática daquela outra moeda, né? Tem moedas que se correlacionam mais, tem moedas que estão muito menos ligadas umas com as outras, né? Então, acho que é importante também avaliar esses riscos estruturais de, ok, é uma outra moeda, mas no fim das contas, quão diferente que ela é. Assim, o governo mundial, né, já por N vezes tentou criar moedas novas, que onde as principais transações sejam feitas por elas e não mais pelo dólar, né? Porque o que fortalece muito os Estados Unidos é o poder que ele tem a nível de transação global, né? As maiorias das commodities são transacionadas em dólar, né? Então isso fortalece muito a moeda. Então existe um pool de moedas, né, que é um benchmark para uma referência, né, para saber se o dólar está indo bem ou não. Esse indicador chamado DXY, né, uma cesta de moedas que os governos criaram a nível mundial para ter uma noção de como que está indo o comportamento do dólar comparado ao resto do mundo. Né? O que tem nesse DXY? Né? Tem mais ou menos ali 57% de euro, 13% de iene, 12% de libra esterlina, 9% de dólar canadense, 4% de coroa sueca e um pouquinho de franco suíço, né? 3, 4% de franco suíço. Então são diversos países, diversas moedas bem relevantes para o mundo e é uma cesta bem diversificada. Né? Então, às vezes acontece o cliente, pô, não quero dólar, não quero Estados Unidos, tenho aversão a esse país, pô, montar uma carteira bem equilibrada, seguindo essa proporção do DXY de moedas, né? É uma opção bem interessante, né? Você vai estar bem diversificado globalmente. Óbvio que ali você teria, para ter algum benefício, escolher algumas ações desses países ou dessas moedas, porque só investir na moeda você está simplesmente diversificando o risco local, o risco de inflação, né? Não necessariamente isso não vai estar te gerando renda, né? Moeda não gera renda, né? Então seria legal você utilizar essa distribuição, mas utilizando ações ou renda fixa nessas moedas. Faz total sentido. É, deixa eu ver o que mais. A gente falou das questões de recursos, ferramentas. Gostaria de ouvir também de ti assim, o que você vê em termos de tendências e oportunidades no mercado financeiro global. Aqui a gente pode entrar um pouco na área mais assim, supositória, na área mais, sabe, é, não recomendações de investimento, mas assim, quais áreas que você vê, quais setores que você crê que estão promissores no mundo atualmente para os próximos anos? Acho que como o Francisco falou, assim, não é uma recomendação, né? São opiniões e aí tem que muito levar em consideração o perfil de cada um. Mas assim, eu vou tentar falar algo um pouco diferente do óbvio, né? Tá todo mundo falando, né, de IA, de tecnologia, tá uma febre muito grande, né? Então só se fala disso, né? De ChatGPT, da Tesla ali, da SpaceX, conseguiu pousar o avião, o avião não, né? O foguete. Então assim, são coisas que são bem óbvias, tá todo mundo olhando para isso.
Obviamente tem um potencial absurdo para frente, né? Sem dúvida isso é uma tendência. Qual que é o problema disso, né? Está muito precificado, né? Então, assim, essas empresas, existe uma expectativa de retorno muito grande em cima dessas empresas, né? Estou falando de Apple, Google, Microsoft, Meta, que é o Facebook ali, né? Então são empresas que estão com uma expectativa de retorno muito alta. E qual que é o problema disso? Se elas não entregarem o retorno que o mercado espera, elas vão cair, mesmo tendo lucro. Então é um mercado que está com um preço-lucro, né, que a gente diz, muito esticado, né? Então, assim, são ótimas opções, mas eu vejo alternativas que podem ser mais atrativas para o momento, né? Porque está todo mundo olhando para essa parte de IA, né? Então, por exemplo, existe uma tese de investimento em urânio, né? Então a gente tem uma demanda muito grande por energia, né? Com carros elétricos, etc. Como é que a gente vai gerar energia para tudo isso, né? Então o urânio, né? As usinas nucleares, apesar de a gente ter tido problema catastrófico no passado, hoje em dia é considerada uma das formas mais limpas e seguras de se produzir energia, né? Então investimentos, por exemplo, na empresa NextGen, sediada no Canadá, ou na Palladium, que investe muito forte na Austrália e na África, né, na extração de urânio, são empresas bem interessantes que eu acho que pode se aproveitar desse movimento que a gente tem de IA, de tecnologia, né? No final, toda tecnologia acaba demandando alguma coisa de energia. Então, você ter um investimento em urânio pode ser algo interessante que ainda não tem muita gente olhando, né? Acho que uma coisa muito promissora, né, é a parte da saúde. Ninguém quer ficar mais velho hoje em dia, todo mundo quer postergar a velhice, né? Então, investir acho que, em saúde é algo muito interessante. Tem o caso da Nordisk ali, que fica sediada na Dinamarca, que fez aquela injeção que perde gordura, está todo mundo utilizando. Então, é uma opção bem interessante também. Tem a Halozyme, que é uma farmacêutica também, que ela criou uma enzima, um produto ali, que consegue fazer com que absorva melhor o produto um produto que seria injetado na veia, você consegue simplesmente injetar na pele e a absorção é quase igual ao que você injetar diretamente na veia. Então isso daí facilitaria muito, por exemplo, tratamentos de câncer, tratamentos que exigem mais introdução na veia. Então, são empresas que são totalmente fora assim, do radar das grandes notícias, mas que têm um potencial muito, muito grande que eu vejo. Essa parte de saúde, de urânio, até a parte mais cíclica, né, de consumo mesmo, eu vejo bastante potencial. Existe uma tese no mercado que é o sector rotation, né, que é você tá mudando de setores, né? Então, acho que o setor de tecnologia está muito precificado, muito caro. Então, você fugir desses setores pode ser uma boa estratégia por um curto prazo. Acho que no longo prazo, sem dúvida, IA é um futuro, vai mudar tudo. Pensando, você mencionou a questão de setores, como que você vê assim em termos de países, talvez, assim, países que você está meio, ou países ou regiões do mundo que você vê que, esse aqui está meio estagnado, acho que não vai muito para frente, ou esse aqui eu acho que talvez é uma gema escondida que pode performar, mas que ninguém está prestando atenção. Eu vejo assim, eu acho que os países, olhando para emergente, né? Acho que o Brasil, querendo ou não, está barato, né? As ações no Brasil, elas estão bem baratas, né? Se a gente não tiver uma crise muito grande na parte fiscal, né? Pensando que em 2026 a gente tem um novo governo, uma nova política, eu acho que quem comprar ação no Brasil agora pode se dar bem, é um país que está relativamente barato. Acho que a Índia, olhando para emergente também, é uma potência, né? O Canadá eu vejo como um território bem fértil assim, para quem busca parte de mineração. Então, por exemplo, até a mineração do próprio urânio, né, tem muito lá no Canadá, é um setor bem interessante. No Canadá tem o setor da maconha, né, tem muitas empresas que lá é legalizado a produção, então tem muitas empresas nesse setor de maconha lá, então é um setor bem específico que é bem interessante, mas a maioria das empresas estão sediadas lá, então lá é bem interessante para isso. Eu vejo que na Austrália, assim, busca-se mais a parte de commodity também, é um país mais olhando para commodity. Olhando de novo assim para emergente, talvez a Argentina, eu vejo muitos clientes que investem na Argentina. A Argentina teve um colapso muito grande, está com um governo de extrema direita agora tentando mudar ali, melhorar as coisas. Então, de repente, empresas que são sólidas, né, difíceis de quebrar, uma empresa de energia, por exemplo, ou algo nessa linha, pode ser interessante para um longo prazo, pode ser uma oportunidade de investir ali. Olhando para a Europa ali, eu vejo mais a Alemanha, que é um setor mais industrial, muita indústria ali, né? Muita empresas de automóveis, etc.
Então, eu acho que são basicamente, olhando setorialmente cada país, eu veria mais ou menos isso. Essa talvez é uma pergunta que chega a ficar um pouco mais filosófica até, mas assim, quais são as suas expectativas em relação ao futuro do investimento internacional? Assim, você crê que a gente vai ver uma consolidação, digamos, cada vez maior sei lá, em um mercado de capital específico? Você vê que o perfil do cliente brasileiro assim, vai começar a mudar e ficar mais é, conectado, digamos, com as preferências globais, ou que a gente continua sendo algo mais à parte em termos da preferência de busca internacional? O que eu vejo assim? Eu acho que a globalização é um caminho sem volta, né? Sei lá, se a gente for pensar nos meus avós, por exemplo, falar para eles, pô, o povo quer ir para Disney, né? Nos Estados Unidos, viajar lá, era impensável, né? Era apenas as famílias ultra ricas conseguiam fazer uma viagem internacional. Hoje, pô, a maioria da população, né, ou de classe média pelo menos, consegue fazer uma viagem internacional, né? Então, a globalização parece que é algo que não regride, né? Eu fiquei apreensivo até pela pandemia, que talvez pudesse trazer uma retração dessa globalização. Até trouxe durante o período, né? A gente teve diversos problemas econômicos, falta de chip, diversos outros problemas que a pandemia trouxe. Mas no final das contas só mostrou que o mundo está cada vez mais globalizado e que depois da pandemia continua globalizado, talvez até mais, né? Então é uma tendência que não tem volta, né? E eu acho que o investimento é a mesma coisa, né? Eu acho que o brasileiro está começando a se habituar a investir fora, a globalizar o seu patrimônio, os seus investimentos. E é a mesma coisa, acho que é um caminho sem volta. A gente vai se habituar a investir em empresas grandes, seja Estados Unidos, Europa, onde for, e é um caminho que a gente não vai mais voltar atrás. Acho que meu filho, por exemplo, para ele vai ser extremamente natural investir, ou necessário investir fora. Talvez ele tenha uma visão até mais globalizada que eu. Talvez ele ache que tenha que ter mais dinheiro globalizado do que eu acho na minha filosofia atual de pensamento. Então é uma tendência que vai acontecer e a gente não vai voltar para trás com relação a isso, eu vejo. Boa. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui da comunidade. É, O Rafael pediu, se der, depois tem como vocês disponibilizarem os nomes das plataformas por escrito. Sim, Rafael, queremos. a gente coloca aqui na descrição para quem tiver interesse de confirmar. O Rafael também comentou, eu tinha ação de empresa de maconha pela Passfolio, a rentabilidade era boa. Sim, tem que ver o que o pessoal tá buscando, né? Especialmente você vê mais países legalizando e estados nos Estados Unidos, acaba que aumenta a demanda, né? A pessoa gostando ou não, é um investimento que provavelmente vai crescer, né? Essa tendência que está indo, que tá indo vários países, várias sociedades. É. E, assim, é uma coisa curiosa. Lá no Canadá é liberado para uso recreativo, né? E a Ambev até começou a cogitar fazer uma espécie de cerveja à base de maconha, porque via que a tendência era muito forte do uso, né, da maconha para uso recreativo lá. Acabou que, até onde eu vi, isso não foi muito para frente, mas eu acho que é uma tendência global, né, de utilizar a maconha para recreação. Muitos países estão liberando isso. Para quem gosta, para quem quer investir, é uma boa opção. O Canadá é ótimo para isso. Não tendo mais nenhuma pergunta da comunidade, eu gostaria de abrir aqui, Rafael, então, para você deixar assim uma última mensagem, um último recado assim para quem está pensando em fazer um investimento internacional, está buscando internacionalizar o patrimônio, o que você diria para essa pessoa? Eu acho que assim, a primeira coisa está no caminho certo. É necessário globalizar o patrimônio, é cada vez mais evidente a necessidade disso. Então a pessoa está no caminho certo. O que precisa tomar cuidado é com os detalhes que a gente explicou aqui. O mercado lá fora é muito complexo, né? Então são muitos detalhes, parte tributária, que a CETI vai fazer isso muito bem, esse ajuste tributário, otimização tributária. Então é necessário tomar esse cuidado. Na parte dos investimentos, é um mundo muito mais amplo, né? E acaba, por consequência, sendo mais complexo. Então, eu vejo que, assim, para quem tem um volume mais expressivo, é importante, e que não tem tempo para dedicar nos investimentos, é importante ter alguém acompanhando isso, seja a BWS Capital, seja qualquer outra empresa, ter um profissional qualificado auxiliando em como conduzir esses investimentos, para não entrar numa fria, achar que está fazendo um negócio bom e não está, né? Sim, é necessário, é um caminho sem volta que eu vejo, mas tomar esses cuidados. E para assim, quem não tem muito tempo para cuidar ou quer tentar fazer sozinho,
eu caminharia para uma linha de ETFs, né, que são fundos de investimentos negociados em bolsas, né? Eu acho que o ETF é um caminho para quem quer tentar fazer sozinho, mais simples, bem diversificado, que vale a pena. Basicamente isso. Fantástico. Bom, gostaria de te agradecer, Rafael. Muito obrigado por ter participado aqui do Contra o Vento Podcast com a gente. Foi uma honra ter você aqui com a gente hoje. Para quem quiser conhecer mais do trabalho da VWS, como que eles podem entrar em contato contigo? Legal, Francisco. Vou deixar meu e-mail aqui. O meu e-mail é rf@vwscapital.com.br. O nosso site também é vwscapital.com.br. Para quem tiver interesse em investir, conhecer o nosso trabalho, que é basicamente oferecer a melhor rentabilidade possível para o cliente, com menor risco, tudo atrelado ao perfil do cliente. É um trabalho bem personalizado que a gente faz para cada cliente. A gente está à disposição para atender. Vai ser um prazer atender todo mundo da SETI aí. Vai ser um imenso prazer receber os clientes. Fantástico. Então vai estar aqui na descrição também. Então manda uma mensagem para o Rafael se você ficou interessado, gostaria de conversar mais. Os detalhes de contato estarão aqui abaixo. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado também a todos que escutaram a gente ao vivo aqui na comunidade 7i. E nos vemos na próxima semana. Abraço. Obrigado, abraço a todos.